Não seria uma derrota para Deus perder uma alma que fosse para o diabo? Realmente, você tem razão. É uma perda para Deus. Aí é estranho um Deus que tem tudo poder perder. É que Deus é onipotente, mas ele adquiriu um ponto vulnerável. Deus pode ser rejeitado. Para quem tem uma visão arminiana da teologia, como é o meu caso, Deus assumiu um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. É a criptonita de Deus, é o livre-arbítrio. Entendi. Essa é a criptonita de Deus. Você entendeu? E foi o que? Dizem que foi o que ele deu para o ser humano, né? Para o ser humano, exatamente. Ele criou, mas falou, você não é obrigado a ficar comigo se você não quiser. Entendi. Então, realmente, uma alma que vai pro diabo é uma perda para Deus, sim. Como religioso estudioso, qual a sua avaliação sobre o paradoxo de Epicuro, é isso? Epicuro. Epicuro tinha um paradoxo. Nós temos fragmentos de Epicuro. O paradoxo é atribuído a ele, que nós temos fragmentos. É igual Heráclito, a gente não tem todos os escritos. E Epicuro diz o seguinte: Deus é todo poderoso. Deus é todo bondade. O mal existe. Uma coisa aparentemente anula a outra. Uhum. Se o mal existe, então Deus não pode ser todo poderoso, porque ele queria impedir o mal e não pôde. Ou se ele é todo poderoso, então ele é todo bondade. Só que quando você estuda, eu teria que ter mais tempo para destrinchar isso. Quem perguntou foi o... eu não lembro mais, não. É porque tem muita pergunta nesse sentido semelhante, aí. Né? Eu vou fazer aqui, gente, não é jabá de novo, não, já falei da Bíblia comentada, mas eu vou sugerir. Tem um livro meu chamado O Ceticismo da Fé. Tem quase 700 páginas, mas não precisa ler tudo, não. Tem um capítulo que eu trato só sobre o trilema, chamado o trilema, né, o paradoxo ou o trilema de Epicuro. Onde eu explico ali com os dados e eu mostro para você, ele não é incongruente, tá bom? Só que eu precisaria de mais tempo para... É como você explicar a física quântica em 30 segundos. Entendi. Porque acho que é uma das grandes questões das pessoas, é isso aí, né? Uhum. Se ele é o bom, por que tem gente que não sei Exatamente. o quê? Exatamente. Né? Só para também não ficar no ar, se ele não respondeu, eu vou dar só uma pincelada. Lembrando que, se eu te perguntar assim, resuma-me física quântica em 30 segundos, não dá, né? Você fala assim, olha, eu vou te dar uma pincelada, então eu vou dar uma pincelada. O pessoal interpreta o Todo-Poderoso de uma maneira também artificial. Pantocrator, em grego, né? O Tsevaot, não é Tsevaot não, vou lembrar em hebraico como é que se chama. O que acontece se Todo-Poderoso? Todo-Poderoso não significa que Deus pode fazer tudo indistintamente, porque senão ele não seria coerente. Se Deus criasse a terceira margem do rio ou a quadratura do círculo, Deus não seria Todo-Poderoso, ele seria ilógico. Sim. Então Deus pode fazer tudo de acordo com o caráter dele. E justamente por ser todo-poderoso, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, Deus não pode enganar, Deus não pode criar outro igual a ele mesmo. Tem um monte de coisa que ele não pode fazer por ser quem ele é, todo-poderoso, tá certo? E Deus não duela com o seu caráter. Ele é todo-poderoso e ele é todo amor. Mas para criar seres literalmente livres, ele tinha que assumir o risco do mal se tornar como potência e depois ato. Estou falando agora de metafísica. Tá certo? Eu quero o Sérgio vivo, mas existe a chance do Sérgio ser o pai de alguém que vai detonar com todo mundo. Entendi. Pai do anticristo, por exemplo. Mas eu vou arcar. E a prova maior que esse trilema de Epicuro é resolvido no amor de Deus é que quem pagou o preço do trilema foi o próprio Deus. Lembra que eu comecei a explicar por que Jesus morreu, não foi um mero mártir? Ele pagou o preço do mal que deixou de ser ato deixou de ser potência e se tornou ato.